E nos directs? Algumas pessoas me perguntaram como eu fazia fichamento dos meus textos. Bom, seguinte, eu acho que vale salientar que na época da graduação nós não tínhamos acesso a bons computadores. Eram computadores antigos, com apenas um Excel, um Word e às vezes um PowerPoint disponível. Bom, mas dito isso, contando um pouquinho como eu fazia o fichamento, então no primeiro momento você tem todo aquele levantamento, né, dos textos, quais são importantes para a sua pesquisa, que aí eu acho que é uma outra fala, né, se vocês tiverem curiosidade. Bom, mas tendo os textos em mãos, eu separava quais textos eram teóricos, conceituais, quais textos eram mais metodológicos, quais textos eram experimentais e quais textos eram revisões de literatura que conversavam diretamente com o meu problema de pesquisa. Bom, feita essa separação, eu acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês é que se vocês não têm prática para ler artigos científicos, é melhor começar do começo, né? Lendo introdução, justificativa, objetivo do artigo, método, análise de dados, enfim, né? Tudo na sequência, porque vocês precisam se acostumar à leitura de artigos científicos, que é muito diferente de você ler um livro de romance, um livro de biografia, né? Então você precisa se acostumar com aquele formatão de artigo científico. Bom, então, o que eu sugiro, né? Que, feita uma leitura inicial do texto, vocês consigam separar se esse texto ele é, tipo, de vida ou morte para o seu trabalho, né? Essencial. E aí você já separa esse texto como algo assim, ó, essencial para a minha pesquisa. Feito isso, você vai começar a ler e ler estudando o artigo científico. Porque ler artigos é muito diferente do que ler qualquer outras coisas, né? Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar lendo e você vai estar anotando. Agora, você pode ter o Excel ou você pode ter algum outro programa, né, que te ajude nisso, nesse fichamento. Ou fazer à mão mesmo, aí depende de como você funciona melhor na compreensão e estudo do artigo, né? Mas aí, qual é a ideia? De você colocar os autores, o título do artigo, o ano, então a referência bibliográfica desse artigo, aí a justificativa que vem com as lacunas que o artigo pretende responder, o problema de pesquisa, ou seja, a pergunta de pesquisa, objetivos específicos, objetivos gerais e método. Como é que esse método pretende responder a essa pergunta de pesquisa? E aí você continua escrevendo, né, no seu resumo, no seu fichamento, como é que os dados foram coletados e como é que foi o tratamento dos dados. Na hora da discussão do trabalho, você vai olhar para a discussão e pensar assim, ó, o autor colocou quais foram as fortalezas do método aplicado, o autor escreveu quais são as fraquezas desse método e quais foram os problemas metodológicos do trabalho. Que pergunta de fato ele respondeu? Respondeu a pergunta do trabalho que ele deveria responder ou não? Ele já discute isso como um possível problema na pesquisa dele. E tem um item que geralmente a gente coloca, né, no finalzinho da conclusão, que é o item de direcionamento para pesquisas futuras. Então, que outras pesquisas precisam ser feitas para continuar o estudo desse artigo, desse tema? E como você separou aqueles artigos de vida ou morte, né, para o seu trabalho, esses artigos é importante que você olhe detalhes e principalmente quais foram os autores ou os trabalhos, artigos mais citados. Então você consegue ir lá na referência bibliográfica, achar a referência do outro artigo para você também poder ler e fazer o fichamento. Então, assim, é claro que nós temos detalhes, né, especificidades de artigos que são mais teóricos, que são mais metodológicos, experimentais, revisão de literatura, né? Então, você vai seguir o fichamento de acordo com essa natureza dos artigos. Agora, uma coisa que eu falo, que eu preciso que vocês prestem muita atenção, que o fichamento não é simplesmente copiar do texto, mas é você ler o texto com muita atenção e depois você parar e conseguir escrever, às vezes até lendo um pouquinho, mas escrever, falar, mas espera aí, qual que era a justificativa mesmo? E tentar você escrever e montar. Então, a regrinha de ouro aqui no fichamento é exatamente essa, que você consiga saber quais são as variáveis importantes dentro do texto do artigo que você precisa entender. E, feito isso, você vai fichar esses aspectos, que são os principais,
e fichar de um jeito que você consiga escrever da sua forma, né? Então, por exemplo, justificativa, aí você pode falar assim, putz, verdade, a justificativa desse trabalho era essa, porque tem uma lacuna entre essa parte e aquela, né? Então, isso é muito importante, porque senão, o que acontece? Vocês acabam também copiando do artigo para o fichamento, mas não estudando o artigo. Tá? Então, vocês precisam estudar o artigo, e uma das coisas que eu acho que me ajudou muito era exatamente fazer esse raciocínio, né? Na hora de eu terminar toda a leitura, eu me perguntar assim, pera, então qual foi a justificativa principal desse artigo? Qual foi a relevância social e científica? O que eles fizeram enquanto método que respondia à pergunta de pesquisa? Então, eu acho que esse raciocínio é importante, e essa escrita no fichamento, ela é importante também. Por quê? Porque muitas vezes essa própria escrita do fichamento já vai para o seu texto de dissertação ou tese, né? E lógico, algumas alterações e tal. Então, eu acho que isso é bem legal. E hoje vocês têm vários aplicativos, programas que ajudam no fichamento. Eu não sei dizer, né, porque eu não faço por aí, eu uso ainda o velho Excel. Então, no Excel, eu coloco lá na planilha 1 os dados do artigo, os autores, ano, nome, título, né, nome da revista, Enfim, aí eu vou separando, é conceitual, é teórico, é mais metodológico, revisão de literatura e assim por diante. E aí o fichamento de acordo com as variáveis escolhidas que eu preciso aprender a descrever. A outra dica é que você precisa separar um tempo para ler os artigos. Não dá para você ler entre uma sessão e outra, entre uma atividade ou outra, ler só um trechinho e depois você volta, né, daqui 3 horas, lê mais um trechinho. Então, só quem tem muita experiência consegue estar fazendo, mas para você que está começando, isso não dá certo, porque você não consegue ter claramente os links, né, os elos que os autores fizeram entre justificativa, problema de pesquisa, método para responder esse problema de pesquisa, quais foram os dados coletados, como eles foram coletados e tratados, e como tudo isso levou a uma discussão e conclusão. Então, você precisa ter essa ideia, e por isso que eu aconselho separar um período ou um horário específico para fazer esse tipo de leitura e fichamento. Enfim, com os fichamentos fica muito fácil você olhar e falar assim, ó, esse daqui vai para a introdução, essa pesquisa vai para a introdução, esse outro detalhe vai para a discussão, esse ponto aqui ajuda na discussão de tal dado, e eu vou anotando também, isso daqui acho que é de introdução, isso daqui acho que é discussão, isso daqui vai para a conclusão, né? Contanto que converso com os meus achados. Então, eu lembro que na época da minha tese, eu separei 15 dias para escrevê-la, mas por quê? Porque eu já tinha muitos recortes escritos. Então, era mais uma questão de eu costurar o meu texto, né? E trabalhar em cima da discussão e da conclusão, que é onde o pesquisador mais aparece, né? Todo o seu raciocínio e toda a costura e junção da pesquisa em si que foi feita, né? Então, problema de pesquisa, método e tudo mais. E hoje eu ainda tenho um caderninho que anda comigo na bolsa ou que fica ali do lado do meu computador, porque dependendo de como for, eu vou anotando alguns pensamentos ou algumas coisas que eu lembrei sobre a pesquisa. Porque eu acho que vocês que estão fazendo, né, mestrado, doutorado ou uma iniciação científica, a gente sempre fica com isso ali, né? Então, parece que a gente nunca se liberta só quando defender de fato. Então, a gente vai tendo vários insights, às vezes em contextos, tipo, totalmente nada a ver, né? Então eu vou anotando, eu ainda tenho esse hábito, né, de anotar e depois de parar para pensar sobre as anotações. Aí no computador eu tenho um arquivo que eu coloco brainstorming, né, que é onde eu vou jogando tudo que aparece de ideia. Vou passando às vezes coisas do caderninho que eu achei interessante para, né, lá, outras eu jogo fora ou deixo ali no caderninho mesmo, enfim. Então eu acho que são dicas importantes para os fechamentos. Espero ter conseguido dar algumas informações importantes e algumas dicas para que vocês consigam fazer bons fichamentos, tá bom? Estou à disposição sempre, e aí nos directs vocês podem me perguntar também. Beijo!